eu sou o professor Edgar e vamos a mais uma aula. Multiplicação de números inteiros. Primeira coisa que nós precisamos relembrar. Multiplicação, a operação de multiplicação lá no conjunto dos números naturais. Qual é a ideia principal? Multiplicação, adição de parcelas iguais. Coloquei um exemplo. 6 mais 6 mais 6 mais 6. Eu posso escrever essas parcelas iguais, essa adição de parcelas iguais, em uma multiplicação, onde o 4 é a quantidade de vezes que essa parcela se repete. E tem um nome específico. É chamado de multiplicador. Observe bem que esse 4 é a quantidade de vezes que a parcela se repete. E a parcela que se repete, que é um número, nesse caso é o 6, é chamado de multiplicando. São umas ideias básicas que eu preciso saber. Por quê? No conjunto dos números inteiros, vai envolver os números positivos e os números negativos. E eu tenho que lembrar o seguinte: os números positivos podem vir precedido do sinal de mais ou não. E quando eu trabalho a ideia do multiplicador, que é a quantidade, uma quantidade tem que ser positiva. Não existe quantidade negativa. Então eu tenho que ter isso em mente. Então, a multiplicação de números inteiros vai envolver 4 casos. Multiplicação entre números positivos, multiplicação entre números negativos e multiplicação entre um número positivo e um número negativo, ou um número negativo e um número positivo. E em ambos os casos, cada um se resolve de uma maneira que eu preciso saber, pelo menos ter uma ideia de como é resolvido, para depois a gente criar uma regra dos sinais. Vamos lá? Vamos ver os 4 casos? Primeiro caso: multiplicação com 2 fatores positivos. É basicamente a mesma ideia da introdução que eu fiz. Porém, eu coloquei um sinal positivo para indicar que é um número positivo. Mas eu posso retirar esse sinal. Eu posso retirar esse sinal, que ele vai continuar dizendo que é positivo. Mas eu fiz questão de colocar o sinal. Por quê? Eu quero que você atente. Eu coloquei primeiro fator, segundo fator, só que o primeiro fator, ele tem aquela ideia de multiplicador. É a quantidade de vezes que a parcela, que é essa, se repete. Então, esse valor tem que ser positivo. Eu poderia escrever isso dessa forma. Seria 3 vezes o mais 7. Ou simplesmente 3 vezes 7. Mas eu quero mostrar, colocar uma ênfase no multiplicador. Se ele é positivo, ele vai representar a quantidade do multiplicando. Deixa eu tirar aqui. Não quero trabalhar com pontinho, eu vou trabalhar com vezes. O x. Então, ele vai representar a quantidade que o 7 vai repetir como parcela. Então, isso ficaria assim: mais 7, somado com mais 7, somado com mais 7. E aí, uma adição, a gente sabe fazer. Adição com números positivos. Vai ser mais 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Então, eu tenho que uma multiplicação com 2 números positivos vai gerar
um número positivo. Ah, professor, mas bastaria multiplicar. Sim, mas eu só estou mostrando para você qual é a ideia da multiplicação no conjunto dos números inteiros. No final, você sabendo multiplicar, você pode fazer direto. Só que o que eu estou tentando fazer aqui é te mostrar que vai ter umas modificações nos sinais. Então, quando você faz aqui, ó, 3 vezes 7, 21. E deu positivo por esse motivo. Os sinais são iguais. A gente vai concluir isso no final. Então, eu vou te mostrar todo o procedimento. Vamos para o segundo caso. O primeiro fator é positivo. É o multiplicador. O segundo fator é negativo. É o multiplicando. Então, o multiplicador eu posso escrever, como ele é positivo, eu posso escrever sem o sinal. Então vai ser 3 vezes, o multiplicando é o número que vai se repetir na parcela. Menos 7. Escrevendo isso aqui embaixo, repetindo o menos 7 3 vezes, vai ser menos 7 vezes não. Menos 7 mais menos 7 mais menos 7. E isso daqui, lembra na adição? Adição com números negativos, eu faço uma conta de adição e o sinal continua negativo, porque está à esquerda. Então, 7 mais 7 mais 7, a gente sabe que é 21. Só que é menos 21, 21 negativo. Observa uma coisa. Deu valores opostos. Eu estou usando, basicamente, ó, mais 3 mais 7. Aqui eu usei mais 3 menos 7. Esse daqui é o oposto desse. Só que se você observar em relação ao produto, resultado final, o menos 21 é o oposto de mais 21. Essa ideia é importante para a gente tentar resolver agora o terceiro. Então eu estou colocando, usando a definição de multiplicação. Adição de parcelas iguais, onde o multiplicador é a quantidade de vezes que a parcela, que é o segundo, se repete. E aqui dá um problema. O primeiro fator, que é o multiplicador, é negativo. E quantidade não pode ser negativo. Ah, professor, usa a propriedade comutativa. Troca a ordem. Calma. A propriedade comutativa a gente viu lá no conjunto dos números naturais. E é válido para números naturais. Será que é válido para números inteiros? A gente está no início. Então essa propriedade não é bom ser utilizada agora. Precisamos vê-la primeiro. Então não posso utilizar essa ideia de trocar a ordem. O que eu faço então? Volta aqui. 3 vezes 7 é 21. Eu posso pensar aqui como o oposto. Então eu poderia calcular da seguinte forma. Menos, aqui ó, vou colocar aqui, menos, abre o parênteses e coloca 3 vezes mais 7. Ou seja, esse resultado, ele é o oposto desse resultado. Então eu posso fazer o oposto desse valor. Seguindo, resolve o que está aqui dentro. Então vai ficar menos... É melhor eu ter colocado aí embaixo. Vamos lá.
vou reescrever isso como o oposto. Então vai ficar menos 3 vezes mais 7. E isso ficaria assim, menos, fora do parênteses, que está indicando o oposto, e faça a conta normalmente. Então vai ser os mais 7 repetido 3 vezes. Então vai ser mais 7 somado com mais 7 somado com mais 7. E quando eu faço esse valor aqui de dentro, eu sei que dá mais 21. Mais 21. E agora eu faço o oposto. E o oposto de mais 21 é menos 21. Essa é a ideia. Eu transformo isso num oposto, fazendo com que o multiplicador fique positivo, só que dentro do parênteses. Aí eu faço, pela definição, soma de parcelas iguais, resolvo essa soma e no final eu faço o oposto novamente, encontrando o valor correto. Então observa. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo, porque a multiplicação não vai mudar. 3 vezes 7 é 21. Então, no final, é só o sinal que se altera. E aí eu trabalho uma regra. Sinais iguais, ficou positivo. Sinais diferentes, deu 21 negativo. A mesma coisa aqui, ó. Sinais diferentes, deu 21 negativo. Vamos para o último caso. E se os dois forem negativos? Menos 3 vezes menos 7. Volto a dizer, o multiplicador negativo não faz sentido como quantidade. Então, ele precisa ser positivo para mostrar que o outro vai se repetir tantas vezes. Então eu vou usar a mesma ideia do terceiro caso, a ideia do oposto. Então isso daqui vai ser a mesma coisa aqui. 3 vezes menos 7. Caímos no segundo caso. Isso daqui é o oposto de 3 vezes menos 7. Oposto. Coloco o sinalzinho do lado de fora para depois, lá no final, eu fazer o oposto e trocar o sinal. Então, continuando. Isso aí agora, 3 vezes o menos 7. Então vai ser 3 parcelas de 7 negativos. Então, menos... Vou colocar um colchete que fica mais bonitinho. Menos 7, somado com menos 7, somado com menos 7. E a gente já viu que 3 parcelas negativas eu vou somar, o sinal vai continuar negativo, porque eu estou somando à esquerda. Então vai ficar, ó, menos 7 mais 7 mais 7 vai dar 21. Então dentro do colchete eu vou ficar com menos 21. E agora eu faço o oposto de menos 21. O oposto de menos 21 mais 21. Então eu posso criar agora uma regra. E uma regra bem simples que não me complica. Sinais iguais e sinais diferentes. Vão acontecer essas duas coisas. Ou vão ser 2 sinais positivos, trabalhando com multiplicação com 2 números inteiros. Então vão ser 2 sinais positivos,
ou vão ser dois sinais negativos, se eu trabalhar com dois números negativos. Ou vai ser um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo. Então só tenho dois casos. Ou os sinais vão ser iguais, ou os sinais vão ser diferentes. E se os sinais forem iguais, você viu que no primeiro quadro ali, o primeiro caso, deu positivo. Resultado positivo. Assim como no quarto caso, com dois negativos, o resultado também foi positivo. Então eu concluo que sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. A multiplicação é a mesma. 3 vezes 7. Usei de propósito o 3 e o 7. Que tudo deu 21. Só o que trocou foi o sinal. E é por isso que agora eu estou determinando uma regra de acordo com os livros que apresentam essa regra. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, foi o segundo e o terceiro caso, deu menos 21. Então, resultado negativo. Então, se eu sei fazer a conta de multiplicação, eu faço ela normalmente e observo apenas os sinais. Então vamos lá. Coloca aí. Menos 2 vezes 9. O 9 está sem sinal, professor. Quando ele tiver sem sinal, ele é positivo. Então, o primeiro é negativo, o segundo é positivo, são diferentes. Então, eu já sei que a resposta é negativa. 2 vezes 9, 18. Sei fazer de cabeça. Outro. Menos 5 vezes... Agora eu estou usando o pontinho que eu estou tirando aqui do livro. 314. 314 está sem sinal. Tenho que lembrar que é positivo. Então, faço a conta. E essa eu não sei de cabeça. Então, 314 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Sinais diferentes, negativo. 1.570, negativo. Outro. Menos 8 vezes menos 2. Parei aqui para falar uma coisa muito importante que o aluno erra na anotação. O seu livro, ele fez questão, porque é obrigatório vir o sinal negativo. Ele fez questão de colocar dentro do parênteses. Por quê? Na notação da matemática, dois símbolos matemáticos que representam sinais de operações e sinais que representam o número negativo ou positivo não podem estar juntos. E o aluno comete muito esse erro. Ele faz isso, ó. E o sinal de vezes está junto com o sinal de menos. Imagina se isso daqui fosse um x. Olha como isso ficaria embolado. X menos. Não pode. Se você for escrever a segunda parcela, ou o segundo fator, nesse caso, que é multiplicação, e o outro fator, que é o segundo, for negativo, dentro do parênteses sempre. O positivo eu não preciso escrever o sinal, não é obrigatório. Mas se você escrever o sinal, também dentro do parênteses. Ah, mas por que você não escreveu o primeiro dentro do parênteses? Não tem nenhum símbolo, nenhum sinal antes do menos? Então não preciso escrever dentro do parênteses.
Mas já no segundo fator tem o sinal, o de vezes. Então, o sinal de vezes tem que ficar separado do sinal de menos. Na matemática, as notações simbólicas precisam ser separadas. Aí agora eu faço a conta. 8 vezes 2, 16. Sinais iguais, resultado positivo. Mais 16. As propriedades já são bem conhecidas da gente lá no conjunto dos números naturais. E elas valem também no conjunto dos números inteiros. 4 vezes 9, 36. Troquei a ordem, lembrando que os dois são positivos, troquei a ordem, 9 vezes 4, 36. Tá, com os positivos valeu. Vamos ver com os negativos. São sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, vai dar resposta negativa. 7 vezes 9, 63. Se eu trocar a ordem, um é negativo, o outro é positivo. Também, sinais diferentes, resposta negativa. 9 vezes 7, também é 63. Deu o mesmo produto. Então a gente conclui a ordem dos fatores não altera o produto. Numa multiplicação, a propriedade comutativa, se eu troco a ordem dos fatores, o resultado, que é o chamado de produto, não altera. Propriedade associativa. Aqui ele colocou 3 fatores, são idênticos. Menos 8, menos 3, menos 10. Só que ele colocou no início um colchete e aqui no fim. Ou seja, ele está fazendo a multiplicação primeiro. O primeiro fator com o segundo fator, para depois fazer com o terceiro. Então, ficará como? Sinais iguais, fica positivo. Vou colocar dentro do parênteses, para não se confundir com esse sinal de igual aqui. 8 vezes 3, 24. Vezes menos 10. Sinais diferentes fica negativo. 24 vezes 10, só acrescentar o zero no final do 24. Vai dar 240. Aqui ele está fazendo ao contrário. Ele repete o menos 8, que está fora do colchete, e multiplica pelo resultado, produto do segundo com o terceiro. Menos 3 vezes menos 10, sinais iguais, positivo. 3 vezes 10, 30. E agora ele faz sinais diferentes, negativo. 8 vezes 30, 240. Que o 8 vezes 3 é 24. Então 8 vezes 30 é 240. Deu o mesmo resultado. Então, se eu associar a multiplicação de formas diferentes, o resultado não altera. Se associar a multiplicação de formas diferentes, o produto não altera. Continua sendo o mesmo resultado. Lá no conjunto dos números inteiros, números naturais, lá no conjunto dos números naturais, o 1 é o elemento neutro.
quando eu multiplicava um número qualquer pelo 1, o resultado era esse número qualquer. O 1 não alterava o resultado desse número. O elemento neutro ele não altera o resultado. Então, por exemplo, mais 25 vezes 1 é mais 25. No conjunto dos números inteiros, o 1, que será o número positivo 1, ele não altera o resultado. Vou colocar ele como positivo. Então, menos 7 vezes mais 1. Observa, mesmo usando a regra dos sinais. Sinais diferentes, negativo. 7 vezes 1, 7. Olha lá. Menos 7. Não alterou o resultado. Tá, professor, beleza. Mas e o menos 1? Também não seria um outro elemento neutro? Não. Vou mudar o sinal, hein? Mais 25 vezes menos 1. E menos 7 vezes menos 1. Pela regra dos sinais. Sinais diferentes, negativo. 25 vezes 1, 25. Opa! Não são iguais. Esse é o oposto desse. O menos 1 transforma no oposto. Então muda. O elemento neutro, ele não muda, não altera nada, nem o sinal ele altera. Olha lá, menos 7 vezes menos 1. Sinais iguais, positivo. 7 vezes 1, 7. Esse é o oposto desse. Então, eu concluo que só possui um elemento neutro. A existência do elemento neutro, o elemento neutro é o mais 1 ou 1. Se você tirar o sinal, ou 1 positivo.